Jared Kushner hoje, sem dúvida, é o anticristo do momento, né? Já tivemos muitos. Lembrando aqui os mais recentes, Obama, Macron, Tsipras também. Quem é que se lembra aí do Tsipras, hein? Presidente da Grécia, por muitos dito como o possível anticristo, surgiu aí como um salvador da Grécia e de repente sumiu. Cadê Tsipras? Então será que o Jared Kushner vai ser realmente o anticristo ou vai ser só mais um desses aí? Sem dúvida, ele tem algumas coisas interessantes, viu? É um jovem judeu, boa aparência, uma pessoa muito bem articulada, e ele está sendo responsável por negociar o acordo de paz entre israelenses e palestinos. Óbvio, todo mundo sabe, ele também é genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e segundo alguns mora num prédio de número 666. Ele tem algumas coisas interessantes, mas será que ele realmente é o anticristo? Será que esse acordo vai acontecer? Vamos aqui, né? Vamos analisar agora e vamos por partes, porque assim esse acordo não é tão simples como algumas pessoas imaginam e dão opinião. Vai acontecer, já está tudo certo. Vamos analisar informações. A primeira coisa interessante é que a parte que deveria estar mais aberta ao acordo, mais simples, que era Israel, que era para já estar assim fechada com esse acordo, vamos assim dizer, não está dessa forma. Por quê? Porque em Israel a questão política está bastante complicada. Há 1 mês e meio de eleições legislativas em Israel. Novato é ameaça a Netanyahu. Essa seria uma pronúncia mais correta. Os dois têm o mesmo nome, Benjamin, né? Benjamin. Um é do partido de direita e o outro do partido centrista, com uma aliança com partidos à esquerda. Há 10 anos Netanyahu está no poder. Há 1 mês e meio das eleições, fundou o partido novato Resiliência de Israel e é apontado como o único nome que pode desbancar Netanyahu. Então, o Netanyahu sentiu a pressão, desfez o parlamento e convocou eleições antecipadas, ou seja, a situação lá não está garantida, né? Esse aqui é o opositor do Benjamin Netanyahu, ou seja, o Benjamin Netanyahu pode sim perder as eleições, ok? E isso é muito complicado. O que o Trump fez quanto a isso? O Trump, para apoiar o Benjamin Netanyahu, o que ele fez? É hora de reconhecermos a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, ou Golan, disse Trump. O Trump ele sabe que se perder as eleições, o acordo já era. Se o Benjamin Netanyahu perder, pelo menos nos moldes que está, o acordo já era. E qual é o movimento dele? É a última cartada do Trump para apoiar o Benjamin Netanyahu. Tem 2 reflexos esse apoio. Vai fortalecer o Netanyahu nas eleições, sem dúvida nenhuma. Isso vai dar uma força para ele. Por outro lado, vai aumentar mais a ira dos países árabes e principalmente dos palestinos. E isso vai dificultar o acordo mais ainda. Assim como a mudança da embaixada americana fortaleceu Netanyahu, mas, por outro lado, aumentou o ódio e a desconfiança dos islâmicos em relação aos Estados Unidos. E esse é o próximo ponto do vídeo. Deixando claro que esse vídeo, meu propósito é apresentar um outro lado da moeda, porque todo mundo aqui no YouTube está falando que o acordo já está praticamente pronto, está tudo certo, prego batido e ponta virada, como diz aqui no Nordeste. Eu acredito que eu seja a única voz dissonante disso aí, que não está falando da mesma forma. Eu não acredito que o Trump seja um negociador infalível, de forma nenhuma. Já falhou lá com o maluco das bombas lá da Coreia do Norte, se bem que ele está mais calmo. Mas o fato é, o Trump não conseguiu o acordo que queria, não conseguiu desnuclearizar a Coreia do Norte. Então, se ele falhou uma vez, ele é humano, ele pode falhar novamente. Porém, eu não vou apresentar aqui teorias, mas eu vou mostrar o que está acontecendo no mundo real. A notícia, essa aqui é a notícia que rodou todo mundo, né? Israel diz que Estados Unidos apresentarão um plano de paz para depois das eleições de abril. Então vai ter eleições em abril e depois dessas eleições os Estados Unidos vão apresentar o plano de paz.
E veja, apresentarão oficialmente para que comecem as negociações. Não está dizendo que o plano já está pronto e que assim que terminar as eleições, pronto, já vamos assinar o acordo. Não é assim que funciona, não. Autoridades palestinas, no entanto, já anteciparam que rejeitarão o acordo de qualquer proposta americana depois das medidas unilaterais do governo Trump, começando pela decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel contra o consenso internacional. Notícia aqui do começo de 2019. E a notícia realmente aqui inédita no canal, você vai ver pela primeira vez. Talvez o título aqui tá bem bagunçado porque é tradução de árabe para português é assim mesmo. Mahmoud Abbas, Trump e o Benjamin Netanyahu. Olha só, Erdogan rejeitou oferecer aos líderes árabes que são os termos do acordo do século americano. Uma tradução bem ruim, mas eu dei uma melhorada aqui na tradução. E vou ler aqui para vocês, ok? Vou explicar passo a passo porque essa notícia aqui ela tem muita informação. Embora seja de um site aqui árabe, a notícia é de um jornal israelense. De acordo com um site de inteligência israelense, Depica, Trump vê seu plano de paz como ponto de partida para formar um caminho para as relações israelenses árabes, apesar da recusa palestina de falar sobre o acordo. Ou seja, o próprio site, o site Depica File, você pode procurar aí, é um site bem conhecido de Israel, um site de inteligência israelense. Ele diz que os palestinos não estão a fim do acordo mediado pelos Estados Unidos. O próprio site já diz isso. E que isso reduz muito a possibilidade desse acordo acontecer. Mas olha só, vamos continuar essa notícia aqui desse site aqui, tem muita coisa aqui, certo, pessoal? Então vamos continuar nele aqui. De acordo com o site, o presidente discutiu o conteúdo do plano de paz com líderes árabes, incluindo o príncipe herdeiro, Príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, bem como o príncipe herdeiro da Arábia, Mohammed bin Salman. Não sei se eu pronunciei tudo correto, mas enfim. O presidente Trump está conversando aí com todo mundo, apresentando. E por que ele está apresentando para esse povo todo aí? Teria algum motivo, por exemplo, dele apresentar esse plano para o Brasil? Para o Bolsonaro, por exemplo? Bolsonaro foi lá. Ele apresentou esse plano para o Bolsonaro? Não, porque o Brasil não tem nada a ver com o acordo. Mas ele apresentou para essas nações porque essas nações têm influência sobre o povo palestino. Não só essas aí, essas são algumas. Quase todo país árabe tem alguma influência. O povo palestino, gente, é que nem o MST brasileiro, Movimento Sem Terra. Vive às custas do dinheiro que não é dele, no caso aí de outras nações. Os países que poderiam acolher, realmente mudar a vida desse povo, não fazem, preferem usar eles como massa de manobra, ficar fazendo propaganda política em cima do sofrimento deles. É igual o MST aqui, igual o PT fez com o MST aqui, sem tirar nem pôr, igual. E para colocar Israel como vilão da história. Isso é assunto aí para outro vídeo, mas o fato é, os palestinos não se mandam. De acordo com um relatório da Casa Branca, informou que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre o plano, mas ele rejeitou antes da crise de Israel contra o plano de fundo dos acontecimentos em Gaza, ou seja, houve aquele problema lá de Israel em Gaza, como sempre tem, não é novidade, e o Erdogan ficou sabendo do plano, foi informado. Ele tem muita influência sobre o povo palestino, tem vídeos aqui meu, até os vídeos anteriores, os 2 últimos vídeos, tem vários vídeos aqui que mostram a enorme, grande, indiscutível influência do Erdogan sobre o grupo palestino Hamas, o qual ele é chamado de líder supremo. No meu canal, os 2 vídeos anteriores, e mostra lá o líder do Hamas falando que o Erdogan é o líder supremo deles. Então tá dado aí a notícia até daquela reunião também do Jared Kushner com Erdogan, que ele disse não, que ele não vai participar, que ele não vai apoiar esse acordo. E todo mundo sabe que essa oposição do Erdogan ao acordo, que para muitos parece não tem relevância, tem total relevância, porque o Hamas, ele é quem manda na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e quem manda no Hamas é o Erdogan. Então não tem como ser feito um acordo
palestino-israelense sem o apoio do Hamas. Ou destrói o Hamas ou o Hamas apoia. Mas com o Hamas ativo contra o acordo não acontece. É impossível, completamente impossível. O site de inteligência revisou os passos esperados antes de anunciar o plano e ativá-lo como plano programado pelos Estados Unidos, independentemente do boicote do presidente Mahmoud Abbas e da liderança palestina. Boicote, independentemente do boicote do líder da Palestina, os Estados Unidos quer fazer o acordo. Ou seja, essa notícia é uma bomba. Como é que você vai fazer um acordo sem o apoio dos palestinos? A faixa de Gaza não vai ter o apoio do Hamas. Em Ramallah não terá o apoio da autoridade palestina. Aí eu pergunto aos caçadores de anticristo, o Jared, ele vai fazer acordo com quem? É só com Israel? Vai valer esse acordo? Tem um ditado que diz assim, quando não quer, dois não brigam. E quando um não quer fazer o acordo, o outro sozinho vai resolver? Acredito que não. Casa Branca, Egito e os estados do Golfo tendem a olhar para personalidades palestinas que vivem fora da autoridade palestina e que têm visões diferentes da autoridade de Ramallah. O plano de Trump não é um documento final, mas é projetado para gerar impulso para os principais governos árabes, especialmente estados do Golfo, para se sentar com os Estados Unidos e Israel e retornar às conversações, disse o site. Tem dois pontos aqui nessa parte da informação. A primeira, os Estados Unidos estão procurando outras lideranças que não as lideranças palestinas. Essas pessoas não têm legitimidade para fazer o acordo. É igual você querer fazer um acordo com o governo brasileiro e você procurar o Fernando Haddad, não o presidente Bolsonaro. Não vai valer de nada esse tipo de acordo. Então é mais ou menos por aí. Outro ponto é, o documento do Trump, como eu já disse aqui, não é um documento, um acordo final. É uma sugestão de ideias para um futuro acordo real e definitivo. Então olha aqui mais uma notícia, eu não vou nem ler a notícia, mas só aqui o título aqui, ó. Jornais árabes, aqui é da BBC em árabe, né? Jornais árabes apelam a abandonar acordo do século suspeito. Então tá aqui falando aqui vários jornalistas dando a sua opinião, né? Que não é para aceitar o acordo, ou seja, não é uma unanimidade de forma nenhuma. Mais uma notícia aqui, olha só. Kushner recolhe um saco de nãos do Oriente Médio para o plano de paz dos Estados Unidos. É uma notícia um pouco mais antiga, mas mostra como ele foi extremamente bem recebido. E aqui na notícia aqui vai falar todos os presidentes e seus motivos para não aceitarem um acordo. Kushner, plano de paz dos Estados Unidos, quer palestinos sobre uma liderança. Como eu já falei, já expliquei em todos os vídeos, eu explico isso. Os palestinos não têm uma liderança única. Tem a autoridade palestina que manda ali em Ramallah, em algumas regiões, e a faixa de Gaza comandada pelo grupo terrorista Hamas. Então é dividida entre duas lideranças. A notícia diz o seguinte: Estados Unidos também esperam ver uma reconciliação entre lideranças palestinas em Gaza, Cisjordânia e os palestinos unidos sobre uma única liderança. Ou seja, trocando em miúdos, os Estados Unidos esperam centralizar o governo palestino primeiro para só depois fazer o acordo. A probabilidade disso é mínima e a probabilidade do Hamas aceitar esse acordo é menor ainda. Então assim, é complicadíssimo esse acordo de acontecer. A chance de dar certo é quase zero. Eu estou falando aqui de política, eu não estou falando aqui de especulação. É extremamente complicado. Olha só, esse aqui é uma notícia que desse mesmo site, mas eu não vou nem estar o link aqui, eu vou só ler, porque eu tenho um salvo aqui. Diz o seguinte: a esperança do governo dos Estados Unidos de trazer os palestinos sobre uma única liderança, ou seja, a reconciliação entre as facções Fatah, né, que é comandada pela autoridade palestina, e o Hamas em Gaza, não é realista. Os mediadores árabes que trabalharam longa e duramente para conseguir isso desistiram. Então a gente já está chegando quase no final do vídeo.
Quero só pedir para vocês que ainda se não curtiram, curtam o vídeo, ok? Dá uma curtida lá e compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos, joga aí nos grupos de WhatsApp que você tenha. Deixe seu comentário aí também, o que você achou do vídeo, né? E se você quiser saber mais detalhes também, tem um vídeo meu aqui, 2 vídeos meus aqui, faz quase um ano que eu postei esses vídeos, justamente falando sobre esse acordo. E é muito importante que você veja. O vídeo é dividido em 2 partes, né? Como eu já disse. Então, o vídeo 1 vai falar sobre o Macron prometendo paz até 2018 e fracassou, obviamente. Mídia árabe faz campanha contra o plano de Trump. Israelenses terão que desocupar 4 bairros de Jerusalém para dar lugar aos palestinos. Então, esse vídeo eu fiz faz quase um ano. O Macron estava no auge, todo mundo dizendo que o cara ia ser o anticristo, que ia fazer o acordo, e eu disse naquela época que o Macron era uma fraude e acertei em cheio. Macron não tem capacidade nenhuma para ser o anticristo. Eu acertei em cheio porque eu fiz uma análise aqui baseada em fatos. Vídeo 2. Quer assistir? Também vou deixar o link aqui do vídeo 2 sobre o plano de paz, detalhes do plano de paz de Donald Trump. Vai falar sobre a barganha de Trump com Israel ao mudar a embaixada, o status de Jerusalém para o mundo, o plano de Trump exige dividir Jerusalém, a situação política em Israel é incerta. Príncipe da Arábia Saudita esnoba Jared Kushner e diz que ele está no seu bolso. E novamente, tudo que eu falei há um ano atrás aconteceu como previsto. Principalmente as dificuldades do ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que eu disse aqui que ele já estava enfrentando acusações de corrupção e acertei em cheio de novo. E agora vai ter eleições. Será que ele vai ganhar? Não sei. A minha conclusão é o seguinte, eu não descarto o acordo, não descarto. Porém, tem alguns pontos aí que eu quero levantar e resultados desse acordo. Primeiro, pode acontecer um acordo entre israelenses e palestinos com apoio de todas as lideranças árabes e palestinas. E isso seria realmente o acordo perfeito, o acordo do século. Pode acontecer isso? Pode. A possibilidade praticamente zero, remotíssimo. Pode acontecer também um acordo entre Israel e a autoridade palestina sem o Hamas, sem o apoio do Hamas. Isso já daria um acordo bem fraco, enfraquecido, um acordo meia boca, mas enfim, é uma possibilidade, que não seria realmente um acordo definitivo. Pode acontecer um acordo forçado, ou seja, Israel sem o apoio da autoridade palestina e sem as lideranças do Hamas, com pessoas que não têm legitimidade na Palestina. Esse acordo não ia trazer nenhum resultado prático e pior, poderia provocar uma fúria ainda maior dos palestinos e dos países islâmicos. E essa possibilidade é bem grande, viu? Dos Estados Unidos forçarem um acordo e, como diz aqui, dar merda, né? Piorar a situação. E aí não vai ter nada de tempo de paz, falsa paz, não. Ia ser pior ainda, ia ser desmanter o destroço mesmo. E se o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, perder as eleições e entrar um partido de esquerda, pode ser que nem Israel também queira o acordo. Pode ser. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Eles vão pedir um novo mediador. Porque a esquerda não gosta de Estados Unidos, todo mundo sabe disso. Palestinos também não gostam, islâmicos também não gostam. Então, eles iriam procurar um novo mediador, que poderia ser Rússia, China ou até algum país islâmico aí também. Ou um grupo de países islâmicos mediando esse acordo. É uma possibilidade, eu não estou afirmando aqui nem que não vai ter acordo, nem que isso vai acontecer. Estou falando de possibilidades. Não é uma possibilidade tão difícil não, viu? Dependendo do resultado das eleições aí, isso pode acontecer. O que eu digo é, Jared Kushner é um anticristo? Biblicamente impossível. Ah, mas por que você está dizendo isso? Biblicamente é impossível. O anticristo tem de vir da Turquia, não de outro país. Qualquer coisa que ele faça, que ele deixe de fazer, não vai alterar isso. Norte de Israel geométrico é Turquia, extremo norte, Turquia.
Não é Rússia, ok? Então, essa visão aí do mapa aí que a galera tem é errada. Isso não é o norte real, não é o mapa tá em cima, é norte não é assim que funciona. Como o anticristo, Jared Kushner está descartado, mas ele tem uma possibilidade ainda que mínima de ser o falso profeta. Ele é um judeu, o falso profeta provavelmente será um judeu e o anticristo não será um judeu de maneira nenhuma. É um erro aí, tem um vídeo meu que fala sobre isso, se o anticristo é judeu ou não, tá aqui no meu canal. Antes de você dizer que o anticristo tem que ser um judeu, assista esse vídeo, vou colocar o link aqui. O anticristo é um judeu? Aí você vai ver se realmente o anticristo é judeu ou não. Então o Jared Kushner tem uma possibilidade de ser o falso profeta. Vamos aguardar os acontecimentos, sem pressa, sem afobação, sem colocar a mão no fogo e dizer que o acordo vai acontecer, porque não tenho certeza, tá tudo aí embolado, não dá para saber. Pode ser que o acordo seja apresentado somente no segundo semestre, não agora, já como as pessoas estão dizendo. Também a eleição em Israel pode ser adiada, viu? Tem essa informação também. Tá um conflito aí com o Hamas aí já, né, esses dias. Se esse conflito se agravar, as eleições serão adiadas, mas se não, as eleições vão continuar na data programada 9 de abril. Shalom para todos, paz, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos. Contribuam comigo com suas orações, com suas intercessões. Orem por mim, orem pela minha família, orem pelo meu pai que está passando por um problema de saúde. Conto com as orações de vocês. Valeu, um abraço a todos, que Jesus e Yeshua abençoe e ilumine a vida de todos vocês.